Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 8 e compartilhe a sua Bíblia com seu vizinho, se ele não tiver uma. Estamos estudando 1º e 2 Coríntios, versículo por versículo, desde o mês de março. E por uma jesucidência, vamos estudar hoje o capítulo 8 e o capítulo 9, que falam sobre ofertando com alegria. Você não pode dizer que Deus não está nesse negócio. Porque numa noite de formatura do discipulado Crown, a gente que está estudando Coríntios desde março, chegar hoje nos capítulos 8 e 9, você não pode dizer que Deus não está envolvido nisso. Por que 2 capítulos de uma vez, amados? Porque os dois tratam de um mesmo tema, de um mesmo assunto, que é relativamente simples, mas de natureza prática, não tão profundo. Então a gente vai conseguir dar conta de aprender em apenas meia hora o conteúdo de 2 capítulos inteiros. Vamos lá. O apóstolo Paulo começa falando sobre o exemplo das igrejas da Macedônia. Ele está escrevendo para os coríntios que viviam na Grécia, os macedônios viviam mais ao norte. E ele diz: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, que foi dada às igrejas da Macedônia. Como, em muita prova de tribulação, a abundância do seu gozo e sua profunda pobreza abundaram em riquezas da sua generosidade. Porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses, e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito encarecimento o privilégio de participarem deste serviço a favor dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas primeiramente a si mesmos se deram ao Senhor e a nós, pela vontade de Deus. O assunto dos capítulos 8 e 9 era uma oferta que Paulo estava levantando entre as igrejas dos gentios para abençoar as pessoas necessitadas na cidade de Jerusalém. E as igrejas da Macedônia, diz-nos Paulo, se destacaram nesse levantamento da oferta. Irmãos, uma igreja perseguida. As coisas estavam difíceis em Tessalônica. As coisas estavam difíceis em Filipos, as coisas estavam difíceis naquela região, mas Paulo diz que, meio a uma situação de aparente pobreza, aqueles crentes com alegria deram o que tinham e além do que tinham. Isso deixava Paulo muito alegre. E o segredo da generosidade dos macedônios era esse: primeiramente a si mesmos se deram. A Bíblia diz no versículo 5, que eles não somente fizeram como nós esperávamos, mas, primeiramente, a si mesmos se deram. Eu acho que esse é o segredo. A gente pode falar de dízimo, a gente pode falar de oferta, de campanha de construção, de campanha missionária, mas enquanto a pessoa não der dela mesma para Deus, isso não vai fazer muito sentido. Quando Deus é o dono do seu coração, Ele é o dono do seu bolso, Ele é o dono das suas prioridades, Ele é o dono de toda a sua vida. E esse foi o segredo. Aqueles macedônios, diz Paulo, eles não colocaram a oferta sobre o altar, eles colocaram a si mesmos. E aí fica tudo tão mais fácil. Na Bíblia, dinheiro não é questão financeira, dinheiro é questão espiritual. E aí Paulo faz um apelo à igreja de Corinto. Pessoal, vamos seguir o exemplo dos macedônios. Versos 6 a 15, eu vou ler. De maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também completasse entre vós, coríntios, ainda esta graça. Ora, assim como abundais em tudo, em fé, em palavra, em ciência, em todo o zelo, no vosso amor para conosco, vede que também nesta graça abundeis.
Não digo isto como quem manda, mas para provar, mediante o zelo de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bonita essa frase. Que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos. Que lindo, não é? Aquele que tinha as riquezas do céu, veio ao mundo numa manjedoura. Aleluia. Sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela pobreza dele fosseis enriquecidos. Então não é só o exemplo dos coríntios, era o exemplo dos macedônios, era o exemplo do próprio Cristo. E nisso vos dou o meu parecer, disse Paulo, pois isto vos convém a vós, que primeiro começastes, desde o ano passado, não só a praticar, mas também a querer. Agora, pois, levai a termo a obra, para que assim como houve a prontidão no querer, também haja o cumprir, segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, é aceitável segundo o que alguém tem, e não segundo o que não tem. Pois digo isto para que haja alívio para o... Não para que haja alívio para outros e aperto para vós, mas para que haja igualdade. Quer dizer, se cada um contribuir, não fica pesado para ninguém. É isso que Paulo está dizendo. Para que haja igualdade, suprindo neste tempo presente, na vossa abundância, a falta dos outros, para que também a abundância deles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, ao que muito colheu, não sobrou, e ao que pouco colheu, não faltou. Então, conclusão aí, os coríntios deveriam seguir o exemplo dos macedônios, isso já ficou claro. Os coríntios deveriam seguir o exemplo do próprio Cristo, eu mencionei enquanto fazia a leitura. E essa conclusão, quando todos contribuem, as necessidades são supridas e ninguém fica sobrecarregado. Paulo fala sobre isso aqui, não é? Não digo isto para que haja alívio para outros e aperto para vós, mas para que haja igualdade. Paulo queria que os coríntios participassem da campanha, não para que eles ficassem sobrecarregados, mas para que ninguém ficasse sobrecarregado. Quando cada um faz a sua parte, tudo dá certo. Vamos prosseguir, verso 16 a 24. Essa parte é muito importante, a seriedade na maneira de lidar com as ofertas. Mas graças a Deus, que pôs no coração de Tito, que foi o enviado de Paulo aos Coríntios, nós vimos isso na semana passada, a mesma solicitude por vós, pois com efeito aceitou a nossa exortação, mas, sendo sobremodo zeloso, foi por sua própria vontade que partiu para vós. E juntamente com ele, enviamos o irmão, cujo louvor no Evangelho se tem espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas também foi escolhido pelas igrejas para ser nosso companheiro de viagem no tocante a esta graça que por nós é ministrada para a glória do Senhor e para provar a nossa boa vontade. Assim, evitando que alguém nos censure com referência a esta abundância que por nós é ministrada. Pois zelamos, olha só, irmãos, pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com ele, enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentou ser zeloso, mas agora muito mais zeloso, ainda pela muita confiança que em vós tem. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, eles são mensageiros das igrejas e a glória de Cristo. Portanto, mostrai para com eles, perante a face das igrejas, a prova do vosso amor e da nossa glória a vosso respeito. O que Paulo trata aqui é de uma questão prática. Eles estão passando pelas igrejas, estão recebendo as ofertas e vão levar essas ofertas para ajudar os necessitados de Jerusalém. Ora,
havia aí uma questão de segurança. Imagina o que era viajar com dinheiro naquela época. Havia salteadores, piratas, havia perigo, mas não apenas isso, a questão da transparência. Então Paulo diz, olha, quem vai receber a oferta aí é o Tito. E junto com o Tito vai um irmão, ele não fala o nome desse irmão. E junto com esse irmão vai outro irmão, ele também não fala o nome desse outro irmão. E junto com eles, depois vou eu. Vocês repararam? Paulo está dizendo o seguinte, olha, em nenhum momento, nem na hora de receber a oferta, nem na hora de transportar a oferta, nem na hora de entregar a oferta, em nenhum momento ninguém vai ficar sozinho com o dinheiro. Porque Paulo diz, nós visamos o que é honesto não apenas diante de Deus, mas também diante dos homens. Então, queridos, isso é muito, muito importante. A igreja precisa ser muito organizada, muito correta, muito honesta e muito transparente com o dinheiro. Algumas igrejas são mal faladas pela forma como lidam com os dízimos, com as ofertas. E, infelizmente, eu tenho que dizer que algumas críticas são merecidas. A Bíblia diz que nós temos que evitar até a aparência do mal. Por isso a Igreja Batista é tão séria no tocante aos recursos. A gente procura usar o dinheiro da igreja melhor do que a gente usa o dinheiro lá da nossa casa. E aí tem os irmãos que trabalham no financeiro, tem contador, tem conselho fiscal. Todo mês a gente apresenta o relatório financeiro, amanhã isso vai acontecer, por exemplo, relatório detalhado, a gente vota o orçamento, a gente acompanha o orçamento, a gente presta contas à igreja. Irmãos, isso não é questão de falta de confiança, não, isso é zelo, é o que Paulo está dizendo, é assim que tem que ser. Porque fazendo as coisas com esse cuidado, a gente não dá motivo para que ninguém faça críticas merecidas. Críticas imerecidas, a gente não pode fazer nada. E tem gente que gosta de falar e sempre vai falar. Isso não nos preocupa. Mas críticas merecidas, essas a gente não pode deixar de qualquer maneira. Então, eu acho muito bonita essa parte que nos fala como que organização e espiritualidade caminham juntas. Alguns pensam, às vezes, que onde há avivamento, onde Deus está agindo, não tem necessidade de organização. Não é assim. E Paulo está mostrando isso para a gente, como ele era organizado. E nisso também ele nos deixou este exemplo. Vamos agora no capítulo 9. Versículos 1 a 5. Paulo vai explicar a razão da sua exortação aos coríntios. 9, de 1 a 5. Pois quanto à ministração que se faz a favor dos santos, que eram aqueles crentes necessitados lá de Jerusalém, não necessito escrever-vos, porque bem sei a vossa prontidão, pela qual me glorio de vós perante os macedônios, dizendo que a Acaia, ou seja, a região de Corinto, está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei estes irmãos, estes que nós mencionamos há pouco, a fim de que neste particular não se torne vão o nosso louvor a vosso respeito, para que, como eu dizia, estejais preparados, a fim de que, se acaso algum dos macedônios forem comigo e vos acharem desapercebidos, não sermos nós envergonhados, para não dizermos vós nesta confiança. Vou fazer uma paradinha aqui. O que Paulo está dizendo? Ele tinha falado bem dos coríntios lá na Macedônia. Olha, os coríntios estão levantando uma oferta generosa. Aí Paulo diz, vai que quando eu for aí apanhar a oferta, vai alguém da Macedônia junto comigo e descobre que o negócio não está do jeitinho que vocês me falaram. Eu vou passar vergonha, para não dizer vocês. Por isso que eu estou exortando vocês.
Portanto, julguei necessário exortar esses irmãos que fossem adiante ter convosco e preparassem de antemão a vossa beneficência, já há muito tempo prometida, para que a mesma esteja pronta como beneficência e não como por extorsão. Quanta sabedoria, não é, queridos? Quanto cuidado. Não é extorsão, não é manipulação, é beneficência, é amor, é generosidade. É assim que tem que ser. E Paulo, então, estava escrevendo aos Coríntios sobre a oferta, e ele já havia enviado mensageiros para tratar da oferta, a fim de que os irmãos não fossem pegos de surpresa, e assim não corressem o risco de serem envergonhados. Agora, do versículo 6 ao versículo 15, para a gente terminar. Os benefícios decorrentes das ofertas. Mas digo isto: aquele que semeia pouco, também pouco ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. Ninguém fica mais pobre por dizimar ou ofertar. Pelo contrário. Se Deus te confia 10 e você é mordomo zeloso, Ele vai te confiar 20. Eu me lembro quando eu comecei a entregar o dízimo, eu fui para o seminário, eu tinha 17 anos, e assim, quando você tem 17 anos, o dinheiro é curto. E eu lembro que, às vezes, a gente comia de marmita, e a gente comprava uma marmita para 1 e dividia por 4, e você terminava de comer o almoço com fome. E você sabia que só ia comer de novo daí a 24 horas. Mas desse pouquinho de dinheiro, entregava o dízimo. E hoje, como vocês podem ver, eu não passo mais fome. Deus foi só prosperando, só prosperando, só prosperando, só prosperando. Jesus falou: quem é fiel no pouco é colocado sobre o muito. É o que Paulo está dizendo aqui. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Aí versículo 7. Cada um contribua segundo propôs. Lê junto comigo, você conhece esse verso. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. Amém. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Como está escrito: espalhou, deu aos pobres? A sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, enquanto em tudo enriqueceis para toda a liberalidade, a qual por nós reverte em ações de graças a Deus. Porque a ministração deste serviço em favor dos necessitados não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. É um bom testemunho. Visto como na prova dessa ministração, eles glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade da vossa contribuição para eles e para todos. Me fez lembrar aquela palavra de Jesus no Sermão da Montanha. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Ou seja, quando a igreja contribui, quando a igreja oferta, quando a igreja ajuda, quando a igreja dizima, quando a igreja sustenta, é a igreja que recebe a glória? Não é. É quem? É o Pai. Foi isso que Jesus falou, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Essa contribuição não apenas abençoa vidas, essa contribuição glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Enquanto eles, pela oração por vós, demonstram o ardente afeto que vos têm, por causa da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Irmãos, que coisa bonita, como Deus é perfeito em tudo o que Ele faz.
Às vezes a gente recebe aqui na igreja os irmãos da Cristolândia, e eles cantam aqui, aqueles homens, e eles cantam tão bonito, com tanto sentimento, a lágrima descendo, e eram pessoas que estavam nas sarjetas, nas cracolândias, eram pessoas que estavam aprisionadas ao álcool, a outras drogas, e estão encontrando dignidade, estão sendo libertos, abandonam as drogas, voltam para o convívio da família, têm uma profissão. E aí eles falam assim, olha, muito obrigado porque essa igreja investiu na gente. E a gente investiu em oração, investiu em trabalho voluntário, mas investiu também financeiramente, porque é com esses recursos, a gente não tem recurso do governo nenhum, zero, para os projetos sociais, para as cristolândias, para os orfanatos, para as outras iniciativas, é o recurso do povo de Deus. Então, como Deus faz tudo perfeito, a gente ajuda e o nome dele ainda é glorificado. Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Se ele quisesse, faria chover diamantes. Ou isso seria difícil para aquele que fez o pão cair do céu e a água brotar da rocha, meus irmãos? Claro que não. Então, se Deus usa os nossos recursos, os nossos dízimos, as nossas ofertas, é porque isso é plano de Deus para o nosso crescimento, para o benefício do nosso semelhante e para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Eu só posso terminar fazendo minhas as palavras do apóstolo Paulo. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Aleluia. Próxima quarta-feira, querendo o Senhor, o tema será o obreiro aprovado. 2 Coríntios 10. E você já pode vir de casa com o capítulo lido. E aí vai aproveitar ainda mais os instantes que passaremos juntos. Amém.